Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje, dia 17 de outubro de 2014, é uma sexta-feira. O verbete de número 3.178, ele tem 6 páginas, 48 elogias e 10 máximos. O tema, evento natural reurbanizador, e foi elaborado, segundo a especialidade, para a reurbanologia. Quem redigiu o verbete é o neovevetógrafo, né? É antigo na Conscienciologia, mas é neovevetógrafo. Júlio César Roya. Ele é brasileiro, natural de Chapecó. É Paraná, Chapecó. Santa Catarina. Então tá errado aqui. Tá PR. Tá bom. Chapecó, Santa Catarina. Graduado em Ciência da Computação, especialistas em redes de computadores, mestre em Ciência da Computação e doutorando em métodos numéricos em engenharia. Voluntário da Conscienciologia desde 1993, docente da Conscienciologia desde 1996 e tenepsista desde 1998. O evento natural reurbanizador é o fenômeno da natureza direcionado por serenões sob certas circunstâncias para a promoção de reurbanizações intra- e extrafísicas nas regiões de atuação dos fatos por meio da aplicação das energias imanentes presentes, a exemplo de erupções vulcânicas, terremotos e furacões. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da interassistencialidade, o holopensene de comoção geral com as divulgações das informações de mega evento natural atingindo a população da região, o holopensene de ajuda humanitária quando da ocorrência de eventos naturais, o holopensene da reciclagem e o holopensene dos serenões. Na fatologia, a existência de grandes massas humanas em áreas sob risco de explosões vulcânicas, a dificuldade em se conseguir previsões acuradas sobre terremotos e explosões vulcânicas, o crescimento populacional expondo número cada vez maior de consins aos riscos de eventos naturais de porte catastrófico, a reciclagem existencial forçada em multidões, a destruição e consequente renovação de cidades inteiras, a ajuda humanitária internacional, o fim das hostilidades preexistentes entre nações vizinhas, quando da ocorrência do evento natural convertido em auxílio técnico e humanitário, a profilaxia de novas ocorrências futuras através de leis sobre a ocupação territorial de áreas de risco e normas de construção mais exigentes quanto aos sismos, furacões ou tornados, a cosmoética destrutiva, o anti-estigma ambiental. Na parafatologia, a Reurbex em curso na Terra, a presença de grande quantidade de energias imanentes, que são as aeroenergias, nos furacões, tornados e tempestades tropicais, a presença de grande quantidade de energias imanentes, as geoenergias, nas erupções vulcânicas e terremotos, a presença de grande quantidade de energias imanentes, as hidroenergias, em furacões, chuvas e maremotos, a necessidade de grande quantidade de energias para desativar bolsões holopensênicos baratrosféricos, o sofisticado domínio das energias conscienciais e imanentes pelos serenões, a mudança da parageografia após o evento, a desativação de comunex baratrosféricas, o trabalho em uníssono com os serenões, a doação de energias conscienciais em favor das consciências assistidas durante a ocorrência do evento, a autovivência do estado vibracional profilático, a projeção consciente, a TENEPS e a OFIEX. Na argumentologia, nós destacamos aí na página 10 os parágrafos caracterologia,
no qual o verbetógrafo lista 8 indícios das ocorrências de eventos reurbanizadores direcionados por serenões a serem observados nas pesquisas. Isto porque ele antecipa que nem todo evento natural de porte catastrófico torna-se reurbanizador. E ele vai explicar isso mais calma depois para a gente, né? Essa diferença aí. Casuisticologia é um outro parágrafo no qual o verbetógrafo lista, na ordem cronológica, 6 eventos naturais possivelmente reurbanizadores para a pesquisa do leitor interessado. Na remissiologia, nós destacamos arquitetura reparadora, desopressão holopensênica, mega acontecimento histórico, oportunidade de ajudar e sintonia holopensênica. O evento natural reurbanizador produz alívio holopensênico na região afetada, sendo ótima oportunidade para consciências lúcidas se engajarem na assistência coordenada por serenões. Você já considerou a possibilidade da existência de eventos naturais reurbanizadores? Já observou ou suspeitou de alguma ocorrência? Se disponibilizou para auxiliar as equipes extrafísicas assistentes? Quais proveitos evolutivos obteve? Na bibliografia específica, o autor contribui com 10 fontes de referência e na webigrafia com 3 fontes. A mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, né, de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Marilene Haganin, que está aqui presente com a gente hoje, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Serenões, natureza, renovação, fenômeno holopensene. Hidroenergia, aeroenergia, geoenergia, furacões, inundações, terremotos, interassistência, antibelicismo, antiestigma, sismologia, serenologia, vulcanologia, casuisticologia, holocarmologia e para-reurbanologia. Antes da gente aí fazer a pergunta clássica, a gente vai fazer os últimos dias da promoção da venda antecipada aqui do Léxico de Ortopensadas. Não que a gente está desistindo da promoção, é que o livro já está para ser lançado. Então, as pessoas têm que correr se querem participar dessa promoção, né? Olha, até o livro ser publicado, que ele já está na gráfica, só no retorno dele a gente já não vai fazer mais a venda antecipada, tá bom? Então, é uma obra em 2 volumes. Ele tem um desconto de 20% se você faz a compra antecipada. Ele sai de R$ 340 e vai para R$ 272. Tem um ganho financeiro? Tem, mas acho que o maior valor aqui, o maior ganho é a gente contribuir aí com esse holopensene, né? Esse léxico ele faz assim, através de sínteses de pensatas, de princípios, como que eu vou dizer, ditados, né? Frases, ele faz uma síntese de toda a conscienciologia, de toda a vivência do professor Valdo Vieira, é a obra-prima dele. Quem estiver interessado, quem estiver por aqui em Foz do Iguaçu, é só ir ali na epígrafe, que ali se faz imediatamente. Quem estiver fora de Foz do Iguaçu pode entrar em contato com a Editares, pelo e-mail editares@editares.org ou pelo telefone 45 de área, código de área 2102-1407. Ou então pela epígrafe, pelo telefone 45 código de área 3525-0867. A epígrafe tem o Shopcons, www.shopcons.com.br, e ela alerta, né, a epígrafe alerta que o frete é pago pelo comprador. E a gente não esquece nunca de dar aquela dica. Não paga o frete, organize-se, passe uma semana aqui com a gente, né, nesse balneário energético. Se não for possível uma semana, passa o fim de semana e pega o livro de volta. São 2 livros de peso, mas acho que a gente aguenta carregar depois de volta na mala. Tá bom?
Então, não percam aí essa oportunidade de ter o léxico de ortopensadas. Agora vem a pergunta clássica. Júlio, o que te levou a pesquisar esse tema e se durante a elaboração do verbete, se ocorreram novas ideias, como é que foi isso para você, fazer um verbete sobre esse assunto? Olha, primeiro, boa tarde a todos, né? Eu comecei a pesquisar, a ter interesse pelo assunto, num curso que a gente estava fazendo ainda no IPC, em Florianópolis. Eu estava reciclando um estágio 4, o P4, na época, em 1997, setembro de 97, e numa aula de teoria dos serenões, a gente teve, durante a prática energética do curso, a gente teve uma percepção conjunta, eu e o professor do curso, de que uma explosão vulcânica que estava acontecendo naquela época, naquela semana, foi no Caribe, no vulcão Soufriere Hills, a gente teve uma percepção conjunta de que ali havia intervenção de serenões. Aí começamos a pesquisar o assunto. Na hora que eu relatei, ele teve a mesma percepção, e a gente começou a pesquisar o assunto juntos. E a partir de então, a gente começou a abrir um grupo de pesquisa, nós comentamos com outras pessoas no mesmo núcleo educacional em Florianópolis, e outras pessoas também se juntaram ao grupo, e a gente começou a desenvolver pesquisas a esse respeito. Então formamos um grupo com uma metodologia de pesquisa. A gente fez pesquisa extrafísica, que a gente programava, agendava um encontro extrafísico naquele local que a gente gostaria de pesquisar, que previamente a gente já selecionava alguns eventos que a gente suspeitava que pudesse ter relação com reurbanização extrafísica, e fomos atrás de fazer pesquisa extrafísica, e além de coletar dados, de cosmograma, e depois debatíamos, discutíamos o assunto. Então, daí nasceu esse interesse. Que bom. E agora a gente já vai desfrutar, né, dos resultados aí dessa pesquisa, resultados temporários, né, que você continua fazendo pesquisa, ou você parou? Digamos assim, eu fiquei mais focado nessa pesquisa, foi principalmente foi 1 ano e pouco inicial lá. Aí depois a vida acabou ocupando mais um tempo em outras atividades, e o ritmo diminuiu, mas ainda assim, outras coletas de dados ainda sempre acontecem, né? Principalmente quando alguma coisa salta mais aos olhos, né? Vamos agora, então, às primeiras perguntas aqui dos teletertulianos. Ao verbetógrafo, professor Júlio, Fatologia, página 7, primeira linha. Existe algum plano de manejo global quanto à existência de grandes massas humanas em áreas sob risco de explosões vulcânicas? Em todas as áreas que são mais conhecidas, onde o risco é mais conhecido, normalmente existem planos de retirada das pessoas, planos de contingência, planos de gerência de risco. Então, na época a gente levantou os dados que se falava em 1997, 98, se falava que perto de 500 milhões de pessoas viviam em regiões sob risco de explosões vulcânicas. Isso dava quase 10% da população mundial da época. Eu não sei como é que estão essas informações hoje, mas muitas das cidades, até populosas, estão próximas de regiões vulcânicas. E aí tem razões para isso, razões históricas, né? Principalmente porque essas áreas, de tempos em tempos, elas recebem, pela própria ejeção de material dos vulcões, elas são muito férteis, tem muita fertilidade, e tem grandes quantidades de minérios. Então são terras ricas, e por isso atrai muita gente. Só que de tempos em tempos a natureza volta a agir e volta a expelir material ali, então coloca a vida das pessoas em risco. Esses gerenciamentos, principalmente em locais onde ocorre com mais frequência essas explosões vulcânicas, existe gerenciamento, existem planos de retirada dessas pessoas. Em Fatologia, página 7, quinta linha de baixo para cima. Como podemos nos engajar em prol da ajuda humanitária internacional?
Existem, por exemplo, diversas organizações que trabalham com ajuda humanitária. Aí, entre elas, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha Internacional, são várias organizações que podem ajudar nisso aí. Então, algumas delas recebem desde doações financeiras em contas correntes lá, que você pode participar. Existem também os chamados a voluntários quando ocorre alguma catástrofe, mas aí nem sempre, tem que chamar atenção também que nem sempre qualquer pessoa pode ajudar como sendo voluntário lá, porque isso exige muitas vezes treinamento, exige capacitação, porque às vezes um afluxo grande de pessoas para esses locais mais prejudica do que atrapalha a coordenação da assistência. Em tecnologia, página 8, final da penúltima linha, poderia falar sobre as paratecnologias de resgate de consciex nas comunex afetadas? Numa daquelas projeções conjuntas que a gente agendou para observar eventos, do ponto de vista extrafísico, esses eventos e essas assistências à população e à parapopulação, foi relatado por algumas pessoas algumas tecnologias que eram usadas para localizar onde haviam mais grupos de consciexes e também para localizar, era uma espécie de para-aparelhos que localizavam onde havia mais risco ou para onde essas massas energéticas tendiam a se mover. Então isso ajudava, era uma espécie de paratecnologia que ajudava as equipes de resgate. Então, assim como, só que como a gente teve esses exemplos, por extrapolação, a gente imagina, a gente supõe que existam uma série de outras tecnologias, assim como existem tecnologias para resgate de consins associadas aos eventos, né? Atingidas pelos eventos. Na página 9, em fobiologia, o que é ancraofobia? Página 9, fobiologia. A ancraofobia é o medo do vento. Então, outra coisa que a gente observou em certas circunstâncias, isso também é relatado, as consciexes autóctones, ou as consciexes que vivem no local, principalmente quando não tem um grau de lucidez razoável, elas têm, assim como as consins, também medo da violência desses eventos, da intensidade desses eventos. Um desses medos é o medo do vento, junto com tempestades, né? E o próximo aqui, que também não é assim tão falado, que é essa astrofobia, está associado também com essas tempestades, mas aí já é mais o medo de relâmpagos, trovões. Então, que assim como as consins, as consciexes também têm esse relato, né? Se observa esse tipo de comportamento. Mas é mais por condicionamento, você acha? Ou tem alguma interferência mesmo no psicossoma? Porque eu estou pesquisando sobre o paracérebro, sobre as sinapses, assim, eu também estou estudando no intrafísico, que essas ondas eletromagnéticas, né, essas aí são naturais, né, porque o trovão, assim, tem... E as artificiais interferem nas sinapses do cérebro. E aí eu queria entender se essas naturais poderiam interferir de alguma maneira nas parasinapses. Primeiro que por exemplo, os raios, raios, relâmpagos, né, essas faíscas elétricas, elas também geram descarga eletromagnética. Sim, são as naturais, né? Isso. São naturais. Eu estou estudando aqui as artificiais, mas eu penso nas naturais lá também. Mas essas massas, elas deslocam uma grande quantidade de energia imanente. Uhum. Só que isso aí acaba interferindo também no psicossoma. Assim como a gente está, se a gente pega uma tempestade muito forte aqui, também interfere. Primeiro que o nosso corpo ele é mais, assim, digamos assim, suscetível a essas influências mecânicas. Mas o psicossoma ele sofre, acho que mais a influência da energia que segue junto com essas massas. Então, acho que não é tanto a questão do vento, mas da energia que está junto. Da energia que Isso. E é lógico, existe também o condicionamento. Aí também depende do nível de lucidez da consciência. Né? Quem manda, no final das contas, quem manda mesmo é a consciência, né? A vontade da consciência.
Em mitologia, página 9, segunda linha. O que nos conta o mito maia de Huracan? É Huracan ou Huracan? Huracan. Sobre as reurbanizações. Esse mito, assim, eu até cheguei a procurar na mitologia, se houvesse algum mito relacionado aos furacões especificamente. Na mitologia greco-romana não tem um mito específico sobre isso. Agora, na mitologia maia, esse mito de Huracan, ele é uma divindade associada ao controle de ventos, trovões, tempestades, e daí que veio o nome, em espanhol, o nome furacão é Huracan, veio daí também. Você não achou nada com o mito do Zéfiro? Mito do vento? Mas assim, ele é mais de ventos suaves, não é assim associado a grandes tempestades, principalmente. Ah, tá. Mas porque, por exemplo, lá na Itália tem o vento Bora, e o Bora é o irmão do Zéfiro, né? E o vento Bora é bem violento. Eu sei que, por exemplo, numa das cidades que eu fui, que é em Trieste, os prédios, eles têm tipo um corrimão do lado de fora do prédio, porque quando o vento Bora chega na cidade, as pessoas que estiverem na rua têm que se segurarem onde elas estão, entendeu? Então tem, alguns prédios têm o local para se segurar, e sabe do meio-fio da calçada para a rua, tem a separação é feita como se fosse uma grade, sabe? Meio que corrimão, assim. Porque também, às vezes, o vento derruba as pessoas. Entendeu? Então, eu não sei, mas ainda é fraco, né? Não é de tufão. Esse aqui ele é mais associado a inundações, a ventos é coisa fortes, forte. ao que é realmente o furacão. Porque o furacão não é só o vento, né? Ele é vento com chuva esse muito não forte. Chega a ser vento. E quando passa, ele leva inundações, leva outras coisas junto. O vento Bora... Esse mito do Huracan, ele tem umas passagens que falam assim que ele, até pelo que os povos lá não estavam respeitando a questão desse mito, e ele provocou inundações que, digamos assim, que fez uma espécie de dilúvio, e depois ele ficou ficou evocando a palavra terra, 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 até que a terra emergiu de novo. Então tinha alguma coisa nesse nível. Ele tem um controle real sobre as tempestades e inundações. É mais violento, assim, né? Tanto que o furacão, o nome em espanhol vem de Huracan. Sim. Interessante isso, né? Vamos lá, Júlio. Em Pensionologia, página 7, final da terceira linha, poderia falar sobre o alívio da pressão holopensênica sobre a população local resultante da desativação de comunidades extrafísicas doentias na mesma área? Sim. Um evento desse porte, quando ocorre uma desativação de uma comunex, ou uma transferência, uma desconstrução desses morfopensenes, da comunidade extrafísica mais doentia, a pressão que aquilo exerce sobre a população local, ele acaba se desfazendo. Se a gente pensar, todas as regiões de degradação humana, elas normalmente estão associadas a regiões extrafísicas também doentias. E ocorre uma interferência entre uma dimensão e outra. Essa interferência holopensênica, ela é interdimensional. Então, uma comunex avançada, a tendência é influir positivamente sobre as comunidades intrafísicas da mesma região. E da mesma forma, uma comunex doentia, ela interfere negativamente sobre os pensamentos das pessoas que vivem ali. Então, se você tira essa comunex extrafísica, essa doentia, né, essa comunidade extrafísica doentia, essa pressão extrafísica, essa pressão holopensênica, ela desaparece. E é esse alívio que é o que as reurbanizações procuram fazer. E esse evento natural reurbanizador, quando promove, quando ajuda na remoção dessas comunexes, também tem esse efeito. É muito interessante, né, esse sistema, né? É um sistema, você que está estudando, se doutorando em sistemas aí.
É um grande sistema esse, né? É uma coisa interligada, ela é multidisciplinar, é uma coisa que é engraçado, mas tem que começar a pesquisar. Para ter uma noção disso, vale a pena investir na cosmovisão, porque você precisa começar a entender um pouquinho de cada coisa, para começar a ter um vislumbre, para começar a entender como é que essas coisas funcionam. E olhar com mental soma, né? Porque se a gente olhar só com psicossoma, a gente não entende por que tanta gente morre no furacão, por que tanta gente morre na explosão de vulcão, né? A gente realmente... E aí também tem outra coisa que a gente precisa pensar, que do ponto de vista... Coloca a multiexistencialidade nisso. Aí a dessoma, ela deixa de ser um fim, é simplesmente uma etapa. Só que, às vezes, se você considerar que essa pressão holopensênica poderia ter um efeito duradouro, muito mais negativo, se você tira essa pressão holopensênica, mesmo com algumas dessomas, é lógico que a atuação dos serenões tende a minimizar essas ocorrências de dessomas, mas, às vezes, aquele é o melhor momento para evitar alguma coisa pior lá na frente. Aí entra a questão da economia de males, a questão de você colocar a profilaxia no momento exato para que aquilo não perdure, para que aquilo não influencie negativamente um número muito maior de pessoas. Em Fatologia, página 3, terceira linha de baixo para cima, poderia discorrer sobre a profilaxia de novas ocorrências futuras através de leis sobre a ocupação territorial de áreas de risco e normas de construção mais exigentes quanto aos sismos, furacões ou tornados? Sim. Muitas vezes um evento desse tipo, ele pode chamar atenção para alguma ocorrência que precisa ser corrigida. Por exemplo, na casuisticologia, eu coloquei aqui, lá atrás, um dos casos é o terremoto que aconteceu em Taiwan. Naquele terremoto, houve a descoberta de uma falha geológica que passava no meio da cidade, da capital, Taipei. Se aquilo, depois do terremoto, houve a aprovação de uma lei que transformava aquela região daquela falha geológica em parques. Então, ali não seriam mais construídos edifícios residenciais, que são os mais suscetíveis a promover as dessomas. Só que se isso não acontece logo, daqui a 10 anos, provavelmente vai ter mais gente lá. Daqui a 50 anos, vai ter mais gente lá. Outra coisa, as leis de normas técnicas para construção de edificações mais seguras. Os terremotos, eles mexem com a base das edificações. Quando a terra treme, ela compromete a estrutura dos edifícios. Existem técnicas construtivas que resistem a certas intensidades de tremores de terra, de terremotos. Então, se você... E também a furacões, a tornados. Se você adequa, coloca como regra, para ser aprovado o habite-se nessa região aqui que é sujeita a esse tipo de evento, todas as residências têm que suportar esse nível, essa intensidade de ocorrência desses eventos. Então, isso já é também profilático. Tá? Então, é nesse sentido que a gente abordou aqui. Eu acho que eu pulei uma pergunta dele, vê se eu pulei mesmo. Na Fatologia, página 7, segunda linha, poderia explanar sobre a dificuldade em se conseguir previsões acuradas sobre terremotos e explosões vulcânicas? Sim. A geologia, não faz muito tempo, foi em 1969, que se concebeu a teoria das placas tectônicas, de que a Terra ela não é um único bloco, não é uma única casca única, ela é toda fragmentada. Essa teoria que permitiu a unificação o entendimento mais profundo do funcionamento dos vulcões e dos terremotos, que antes se achavam ser derivados de fenômenos totalmente distintos, mas na verdade eles são todos derivados dessa movimentação das placas, as placas tectônicas. Então, só que não se consegue colocar instrumentos muito precisos para se averiguar a influência dessas forças, porque isso acontece em uma profundidade, numa pressão, numa temperatura inalcançável para os instrumentos físicos. O que se faz
que permitiu a evolução dessas técnicas é a utilização de dados de tremores de terra através da análise do fluxo das vibrações dentro do globo terrestre e na crosta terrestre, captadas a partir de sismógrafos espalhados ao redor do mundo inteiro. Então isso aí permitiu ter uma pequena, digamos, uma noção um pouco melhor de como é que é a estrutura por baixo da Terra, da crosta, do manto. Então, mas mesmo assim, cada vulcão, por exemplo, e cada região da Terra tem uma composição química, física, geológica únicas. Então, não existe dois vulcões com comportamento igual. E uma outra coisa é que os vulcões, muitos deles, têm um ciclo de explosões que às vezes chega a milênios. Então ele explode, pode ser um vulcão, por exemplo, pode explodir a cada 1000 anos. Então não se tem muitos dados do comportamento dele. Então isso torna difícil, torna complicado fazer as previsões de explosões com uma boa acurácia. E mesmo assim, mesmo que você conheça a total história de um vulcão, a cada erupção o comportamento dele pode mudar, porque mudou ali as forças de atuação nessa região. Então, realmente há uma dificuldade grande nisso, em prever tanto terremotos como vulcões. Muito interessante. Chegou um outro vulcanólogo ali? Chegou meu colega de pesquisa aí, o Ivo Valente. Em parafatologia, página 8, quarta linha de baixo para cima, poderia esclarecer a desativação de comunexes baratrosféricas? Eu acho que já respondeu. A gente tocou um pouco no assunto na pergunta anterior. Mas isso aí acontece nesse tipo de evento natural reurbanizador, acontece pela aplicação de grandes quantidades de energia que são necessárias para desfazer os morfopensênios mais consolidados dessas comunexes mais doentias. Quanto mais energia, quanto mais consciexes habitam o local quanto mais tempo aquela comunidade extrafísica está ativa, mais consolidados tendem a ser esse holopensene. Então, mais energia precisa ser aplicada para a remoção desse holopensene patológico, perturbador. Então, por isso, assim, uma das hipóteses que a gente começou a pesquisar foi justamente se numa comunex baratrosférica, se ela está ali há 1 milênio, por exemplo, com 1 milhão de consciexes, não é difícil chegar a uma única consim ou uma única consciex e de uma hora para outra limpar tudo aquilo ali, todo aquele somatório de pensenes que vem sendo pensenizados naquele local daquela forma e se acumulando. Então aí que entra a necessidade de grande quantidade de energias imanentes ou conscienciais mais saudáveis. Ao verbetógrafo, toda catástrofe natural está ligada à atuação dos serenões? Se não, qual a metodologia de análise do evento natural para detectar a influência dos serenões? Eu procurei escrever um pouco sobre isso aí na caracterologia. Ali, a nossa percepção é que dentre os eventos naturais de porte catastrófico, os eventos reurbanizadores são exceção, eles não são a regra. Então, há que se tomar um certo cuidado aí. Agora, existem certos indícios ou certas características que podem ser observadas quando o evento tem essa assistência magna, aí, essa assistência mais intensa de consciexes ou consins mais avançadas, especialmente os serenões. Então, a gente colocou aqui algumas dessas características. Uma delas entra aí o antibelicismo, a assistência, então a minimização de dessomas, por exemplo, a minimização de danos em comparação com um evento similar, evento de porte similar. Tá? Holopensene, a desativação de ambientes intrafísicos mantenedores de holopensenes patológicos. Então, como a gente estava falando aqui, as comunidades extrafísicas, elas interferem, elas têm uma certa afinidade com as comunidades intrafísicas do mesmo local. Então, se você tem um ambiente
intrafísico baratrosférico, a tendência é ter ambientes extrafísicos baratrosféricos no mesmo local. Então, muitas vezes, a retirada de um ambiente intrafísico patológico pode promover o alívio também dessa pressão holopensênica sobre a população local, né? Aí entra outras características aqui, a positividade dos efeitos de longo prazo sobre a população. Às vezes, na ocorrência do evento, houve o que é a aparente catástrofe, ou a aparente destruição, ou às vezes acontece realmente a destruição de muita coisa intrafísica. Mas se você observa depois de alguns anos, com o passar do tempo, aquela região parece que floresce mais, parece que ela cresce mais, parece que ela fica mais positiva, o efeito acaba sendo mais positivo. Aí tem outros aqui, a profilaxia, que a gente comentou aqui das leis, né? A seletividade, que às vezes acontece de pegar uma região e não outra, ou um imóvel e não outro, né? Acho que isso aí você já tem uma noção aí dos indícios que a gente pode observar. Agora, mesmo essas catástrofes naturais, né, onde a gente não vê nitidamente uma interferência maior, com certeza está tudo sob controle, né? Tem aquele princípio, né? O cosmos está sempre sob controle, né? Também existe, observando sob esse ponto de vista, também dá para olhar tem assim. sempre um controle qualquer. Esse não conseguir fazer nada, não poder amenizar lá a situação, é porque alguma coisa aconteceu ali, mas está tudo sob controle, até onde a gente sabe. E existe também uma outra coisa que é a questão da lei das afinidades, né? Então, por que aquelas consciências foram para aquele local, naquele momento, naquele dia? Isso. E não foi o irmão dele, foi aquele ali. Então tem outras pessoas que realmente são retiradas, ou era tudo para ela viajar para aquela cidade naquele dia, e não foi. Uhum. Aí, e a outra que não era para ir, foi. Então, por quê? Então, existe essa questão das afinidades, de holopensene. Até afinidade com catastrofismo deve existir essa afinidade. Professor Júlio, Fatologia, página 7, sexta linha, de baixo para cima. Como se dá a reciclagem existencial forçada em multidões, com mente fazendo um cotejo com a cosmoética? Imagine uma cidade que alcançado, que ocorre aí uma passagem ou de um furacão que acaba destruindo boa parte da cidade, ou então um vulcão que acaba, um terremoto que destrói a cidade. Se for, por exemplo, um caso de um vulcão, muitas vezes a cidade tem que ser simplesmente abandonada. Ela não se torna mais habitável. Isso promove uma reciclagem forçada em todo mundo que vivia ali. Ela tem que mudar de cidade, tem que mudar os seus ciclos, muitas vezes a sua própria subsistência, tem que mudar de profissão, tem que fazer uma reciclagem forçada. E essa reciclagem forçada, ela não tem a quem culpar. Ela não dá para você ter revanchismo, não dá para... ela tem que mudar e não existe o que fazer diferente. Tá? Então, é diferente de, por exemplo, as pessoas que são obrigadas a sair em função de uma guerra, que aí já gera uma outra coisa, que é negativo. Já cria ódio, né? Já cria ódio. E agora, uma dessas, não tem sentido, não tem a quem culpar. Então, é uma reciclagem forçada, as pessoas precisam rever muitas coisas. Muitas delas acabam recebendo ajuda de quem elas menos esperavam numa hora dessas, ou precisam ajudar os outros, acabam fazendo uma reciclagem, acabam descobrindo outros laços, né, de amizade. Agora, Júlia, era bom você também deixar claro para ela, não sei se não sei se ele compreende bem a diferença entre reciclagem existencial, que é essa da mudança mais exterior, né, e da reciclagem intraconsciencial, porque muitos não necessariamente chegarão na recim, né? Entendeu? Essa reciclagem existencial é aquilo que você vai mudar na sua vida, por exemplo, mudou de profissão, mudou mudou certos aspectos na sua rotina, mas e existe também a outra reciclagem mais íntima ou mais interna, que é a reciclagem intraconsciencial, que é essa que a professora Rosa está comentando. Essa
ela tende a ter efeitos mais duradouros, e nem toda reciclagem existencial, ela promove ou chega na Recim. Isso é importante, né? Porque senão vai achar que deu um terremoto, todo mundo virou ou virou desperto. Virou desperto. Assim. Não é bem por aí. Você queria fazer a pergunta? Está ligado? A atividade que você chegou a comentar, eu passei em 2011, eu sou da região serrana do Rio, por um evento catastrófico, foi aquela chuva, e a gente observou que assim, bairros assim, tinham 30, 40 casas e uma ou duas restaram, e outros que só uma foi atingida. Então, assim, essa questão da seletividade, o que você conseguiu identificar? Por quê, né, que aquele ficou, ou, né, em bairros diferentes, em locais diferentes, mas o mesmo evento? Olha, aí me parece ter mais de uma causa, ou mais de uma ocorrência em função disso. Uma delas é isso que a gente estava discutindo aqui sobre a questão da afinidade pensênica, ou o padrão pensênico, o padrão energético, que muitas vezes é diferente daquela casa que está ali e das casas vizinhas. Uhum. Uma outra ocorrência que eu estava mencionando aqui, nesse caso do Rio de Janeiro, eu não consegui assim, pesquisar ele a fundo para saber se houve ali evidências de ação, por exemplo, de serenões. Para mim, pareceu mais uma catástrofe, um evento catastrófico do que um evento reurbanizador. Mas, assim, eu não descarto a hipótese antes de ver as coisas a fundo. Agora, outra possibilidade é que a gente observou em outros eventos, especialmente naquele primeiro evento que foi o que disparou a pesquisa, né, que foi o que motivou a pesquisa, que a gente observou que algumas casas, por exemplo, desse lado aqui, veio um fluxo piroclástico do vulcão, por exemplo, que passou ali, destruiu. Desse outro lado também, desse lado não. A gente foi observar, aqui era uma senzala antiga, aqui era uma igreja, e aqui não. Então, deu a entender que, pelo menos ficou na nossa hipótese, que ali poderia ser algum direcionamento mais inteligente. Então, tem outros casos de seletividade. Por exemplo, num terremoto que aconteceu na Cidade do México, foi observado, inclusive pela própria mídia, que os principais atingidos foram prédios públicos de um estado bastante corrupto, que era na época que era conhecido lá o Partido Revolucionário Institucionalista, eu acho, era o PRI, né? Do México, que estava governando o México desde 1929. Então e aí depois do terremoto, houve uma alternância de poder. Então, ali a gente achou que houve também uma seletividade, porque os prédios mais populosos não caíram na hora, caíram principalmente boa parte dos prédios públicos. Então, seletividade é uma das características das energias dos serenões também. Se você observar lá nos 700 experimentos, tem lá na seção de serenologia, uma das características dos serenões é conseguir atuar, dessas energias do OpenSea de serenões, conseguir atuar de maneira seletiva, com uma assistência mais sofisticada. Então, acho que é nesse sentido. Agora, você observou aí que houve, então, seletividade também? Houve alguma... Sim, muito sério. Você está falando de Friburgo? Friburgo. É de Friburgo, ela está falando assim... Foi deslizamento de terras por causa de chuvas, né? Dos morros, que caiu muito deslizamento. E assim, até quando tem outro tema aqui que você fala, da questão da sensação das pessoas que ficaram, de colaboração, e até de socorro, porque, poxa, eu sobrevivi, né? Então, qual o meu papel em relação a tudo isso que aconteceu, né? Porque, claro, a gente procurou resgatar quem pôde lá, mas a gente fica com essa ideia de compromisso, até grupo kármico ali, porque se eu estou aqui podendo socorrer, né? Então, o que a gente pode fazer? Porque quando eu vi o teu verbete, assim, eu achei interessante, porque hoje é a primeira vez que eu venho aqui no CAEC, e você tocou num tema que tem muito a ver, né, com a minha experiência de vida. E, assim, a preocupação a gente está vendo que esses eventos eles estão acontecendo cada vez, né, em dimensões maiores,
E qual o nosso papel em termos de, já que a gente vive em locais que têm essa característica, né, de chuva, muita chuva no verão, qual o nosso papel, como que a gente pode estar, de repente, atuando em termos de assistencialidade também, né? Tem algumas coisas aí que se pode fazer. Uma delas como você falou, se na ocorrência do evento, se é possível ajudar a fazer o resgate, ok, vamos ajudar de todas as maneiras que pudermos. Se está à distância, não consegue ajudar diretamente no resgate, eventualmente pode fazer doações, ou se a pessoa domina energia, se faz TENEPS, pode colocar isso na TENEPS, pode colocar energia para ajudar do ponto de vista extrafísico, porque essas consciências que dessomaram no evento, em geral, muitas vezes não têm lucidez que dessomaram no evento, vão precisar de assistência. Muitas vezes, quando surge um pouco de lucidez, vem o desespero, então precisa de assistência. Então, e muitas vezes essa assistência precisa de energia densa, energia de consim, energia de tenepsista. Então, por isso que eu coloquei em vários pontos do verbete a questão da TENEPS aí envolvendo nesse meandro. Então, esses são algumas formas de ajudar. Outra forma pressionando as autoridades para que se adote medidas preventivas, profiláticas. Então entra aí a questão da aprovação de leis, a questão de fiscalização da aplicação dessas leis. Então isso tudo, começa a ter que ser mais valorizado. Você mencionou aí um ponto de que isso aí está ficando cada vez mais intenso. Aqui eu estou tratando aqui no verbete eventos de naturezas diferentes. Tem eventos de natureza atmosférica, esses estão ficando mais intensos, pelo menos mais comuns. Os eventos de natureza sísmica, a tendência geológica do planeta é diminuir, por causa que ele vai esfriando, vai perdendo energia. Vai assentando também, não? Ele vai esfriando, né? vai perdendo energia. A tendência é diminuir essa energia interna que tem no planeta. Mas isso na escala geológica, lógico, vai demorar milênios ou milhões de anos aí para isso ser mais percebido. Agora, realmente, os eventos de natureza atmosférica, a tendência é aumentar a sua intensidade por causa também do aquecimento global, que cede mais energia para a atmosfera. Mesmo agora os eventos sísmicos, eles diminuindo de frequência e de intensidade ao longo da escala geológica, tende a acontecer mais problemas de dessomas e de perdas, porque a densidade populacional está aumentando. Então as cidades estão ficando maiores, mais aglomeradas, aí até dificulta ou torna mais complexos esses planos de retirada das pessoas, né? Muitas vezes isso precisa ser levado mais a sério. Só complementar sobre a questão do Rio de Janeiro mesmo, depois eu vou passar a palavra para a Neida. Tem um fator na questão do Rio de Janeiro que eu acho que é importante. Não quero com isso nem reduzir a questão e nem esgotar outras hipóteses. A ocupação ilegal de situações e de encostas totalmente. Isso não é só na região serrana. Isso é no Rio de Janeiro, boa parte da geografia do Rio de Janeiro. Olha, raros são os anos que não dá um deslizamento lá que não vai tá? E alguns anos vai dar um deslizamento. Por quê? Porque tem ocupações que são feitas em lugares, obviamente, perigosos, de risco. Ocorreu em Niterói, ocorreu em Angra dos Reis. Em Niterói o pessoal construiu em cima de um lixão. Angra dos Reis também aconteceu. Acontece muito. São construções que já são feitas em lugares perigosos. Acho, às vezes, que falta uma questão de fiscalização pública um pouco maior nessas situações, porque isso não inviabiliza outras hipóteses e outras coisas que estão sendo colocadas aqui, ok? Mas é um outro fator que eu acho que precisa ser levado em consideração. Entra aí as obras a fiscalização e as obras de prevenção também, as obras que não são executadas depois de muitos anos, então esse tipo de coisa também é importante se cobrar dos gestores públicos para que se tome providências nesse sentido, medidas profiláticas. A gente não pode deixar só para o Serenão tomar conta, né? E aproveitar, porque só essa questão, esse gancho aí que o Júlio colocou. Nós estamos vivendo um período de estiagem na região sudeste que está gerando aquilo que o pessoal está chamando de crise hídrica, tá? Está faltando água e por aí vai.
essa crise já foi cantada com 4 anos de antecedência. Há relatórios para a Sabesp de São Paulo, um monte de coisa, informando, olha, se não for feito alguma coisa para gerir melhor esses recursos, vai dar problema. E ninguém fez nada, a coisa foi passando, e aí tem responsabilidades tanto a nível municipal, estadual e federal. Que a coisa vai rolando, e daqui a pouco dá um problema. Júlio, aqui na página 8, em parafatologia, na 6ª linha, você coloca a existência de zonas de degradação humana associadas a comunidades extrafísicas doentias. Isso aqui é uma coisa que é meio óbvio, digamos assim, né? Mas eu queria perguntar qual é a relação que você viu no seu estudo com o critério de seleção, de seletividade. Por que é que eles escolhem alguns lugares e outros não? Viu alguma coisa ou não? Aqui, a seletividade aqui, eu tinha observado, pelo menos no meu ponto de vista, eu tinha observado mais em questões menores, por exemplo, um imóvel ou alguma uma área menor que é atingida e a outra do lado é preservada. Mas nesse sentido, não é tanto na questão de ambientes maiores ou comunidades maiores. Mas eu não sei agora se... Não, eu entendi o que está falando, mas como está colocado assim, que existem essas zonas, a gente sabe que existem várias, né, digamos, em todo lugar do planeta, né? Por que eles escolhem alguns lugares e outros não? Não sei se você chegou a pesquisar alguma coisa disso aí. Alguns lugares para reurbanizar? Para reurbanizar, exatamente. Olha, nesse caso aqui, quando ocorre um evento natural passando por uma determinada região, a tendência é usar a energia disponível naquela região, naquele evento, para limpar as comunidades extrafísicas mais baratrosféricas daquela região, daquele evento. Então, tem a ver também com a localização geográfica da comunidade. Então, aquilo que está mais propício, mais que vai poder, digamos assim, se tem um vulcão próximo que possa ajudar, alguma outra fator que tu está colocando aqui, porque, veja bem, existem outros, no Rio, por exemplo, estavam falando, eu não conheço lá, mas veja bem, tem vários lugares que mereceriam uma reurbanização, mas não são todos que acontecem isso que eu estou falando, porque alguns e não outros. Sim. Aqui nós estamos falando de uma, digamos assim, um efeito reurbanizador associado a um evento natural. Isso. Mas ela não é a única forma, e eu não estou dizendo nem que é a predominante, de formas de reurbanização. Então, a reurbanização ela pode ser feita, por exemplo, coordenada somente pelas consciências extrafísicas assistentes aí da reurbanização, mas sem relação nenhuma com nenhum evento natural. Então, o caso lá, a mais... digamos assim, a mais evidente aí é a questão da reurbanização lá associada à queda do Muro de Berlim. Ela não teve um evento natural associado àquilo. Foi um trabalho extrafísico coordenado lá pelo reurbanizador e que durou algumas décadas e teve efeito aí sobre a população, nesse caso, a população principalmente da Europa, mas teve reflexos no globo inteiro e não teve associação nenhuma com eventos naturais. Né? Eu aproveito. Só para complementar um exemplo que o Júlio está colocando, em Cidade del Este tem um grupo de jovens, filhos de alguns comerciantes da cidade de Cidade del Este, que estudaram no exterior. Foram para Estados Unidos, Europa, estudaram. E eles estão com um projeto de mudança da cidade de Cidade del Este, inclusive de reurbanizar muitas coisas lá. Eu acho que todo mundo aqui conhece um pouquinho de Cidade del Este e sabe a necessidade urgente de reurbanização. E eu não tenho dúvida nenhuma, pessoalmente, de que se fizer uma reurbanização intrafísica das coisas que estão acontecendo lá, vai ter repercussões extrafísicas. Porque o lugar lá tem pontos que são muito pesados. Tá? Então, uma mudança daquele ambiente lá com esse povo aí vai ajudar um outro meio de reurbanização, como o Júlio já estava citando. Ali até parece que já está em curso uma mudança holopensênica no local. Né? Já existe uma mudança perceptível ali em Cidade do Leste. Aproveitando aqui a minha vez, né? Aqui em binomiologia, bem no final da página 8, você coloca o binômio pesquisístico, cosmograma, projeção consciente. Eu queria ver se dentro da tua experiência tem algum relato, algum caso, alguma casuística para trazer para a gente? Olha, isso aqui eu coloquei aqui como
uma ferramenta que a gente usava lá no grupo de pesquisas que motivou esse verbete aqui. A gente usou essas duas ferramentas. Então, a gente levantava os dados daquela região ou do evento natural associado àquela ocorrência e através do cosmograma. E aí procurava ver, não, isso aqui tem a ver. Aí eu começava a usar também as parapercepções, se sentia alguma mudança até energética associada ao local, começava a levantar dados do local e depois fazia, associado a isso, procurava verificar extrafisicamente se aquilo tem lógica, fazia a contraparte extrafísica, né? Porque uma das formas mais nítidas, mais claras de observar a reurbanização é ir lá do ponto de vista extrafísico e ver o que aconteceu. Se você conseguir comparar o antes e o depois, fica muito melhor. Mas, às vezes, mesmo indo lá só depois do evento, já dá para perceber se houve alguma mudança mais séria ali. Ok, obrigada e parabéns pelo tema. Obrigado. Em parafotologia, página 8, sétima linha, a necessidade de grande quantidade de energias para desativar bolsões holopensênicos baratrosféricos poderia expandir e aprofundar? O autor já teve alguma projeção, olha só a pergunta, alguma projeção consciente nesses momentos de desativação de bolsões holopensênicos baratrosféricos? Bom, a gente já comentou um pouco sobre essa questão da quantidade de energias aí associadas às comunidades extrafísicas. Essa quantidade de energias ela depende principalmente da quantidade de consciências pensionizando naquele local, do domínio energético dessas consciências e do tempo que aquela comunidade está ativa, que vem acumulando essas energias naquele local. Então, como nessas comunidades extrafísicas existe uma quantidade grande de consciências, a quantidade de energia necessária para mudar o padrão, a média do holopensene daquela região, também é grande, é proporcional à quantidade de consciências. Então, aí que entra a necessidade da grande quantidade de energias. Com relação às projeções, a gente teve, durante o início da pesquisa, houve até pelo interesse grupal de pesquisa, houve sim várias projeções ligadas a ambientes que já haviam sido reurbanizados quando a gente pesquisou eventos que já tinham passado e durante a ocorrência, durante a pesquisa, houve alguns eventos que a gente acabou teve oportunidade de pesquisar enquanto ele estava acontecendo. E aí que a gente viu, por exemplo, aquela paratecnologia de resgate, a Consciexis. Então teve algumas projeções nesse sentido, sim. Mas assim, não foi, não posso dizer que eu tenho um grande gabarito ou uma larga experiência nesse tipo vendo esse tipo de ocorrências. Não sei se o Ivo gostaria de comentar. Teve uma vez, eu também não sou um projetor assim nato e também não tive assim grandes experiências assim, conforme o Júlio também colocou. Mas teve uma vez que me chamou muita atenção. Foi quando começou a ter uma série de tornados. Eu não sabia que estava tendo esses tornados no sudoeste e sul dos Estados Unidos. Pegou a região da Flórida, pegou algumas regiões daqueles estados ali, acho que é Carolina do Sul, Carolina do Norte, alguns estados ali. Alabama, aquela região. Teve mais alguns, eu não lembro de tudo isso. E eu lembro de ter estado num local, em que eu estava vendo as pessoas reclamarem do tornado que havia passado ali, tá? Não estava com total lucidez, minha lucidez estava longe de estar no 100%, mas eu lembro de estar no ambiente, das pessoas estarem reclamando, e eu sabia que eu estava nos Estados Unidos, numa região próxima da Flórida, isso eu tinha noção, e vi as pessoas ali reclamando alguma coisa, reclamando da situação. No outro dia houve a confirmação posterior dos fatos, que está no Projeciologia, né? A importância de fazer a confirmação posterior. E no outro dia, estava lá no jornal, estava uma série de notícias de uma série de tornados que tinha realmente alcançado aquela região da Flórida e aqueles pontos. Agora, como o Júlio colocou, durante aquela pesquisa, naquela época, foi muita coisa que aconteceu. A gente tinha reuniões, às vezes era reunião só eu e ele, e a gente sentia a questão de energia, evocava o holopensene dos serenões, acontecia algumas coisas bem interessantes que possibilitou depois ali o artigo que está aqui na bibliografia.
E muitas vezes essas projeções eram confirmadas pelos colegas. Então nós não estávamos sozinhos, estávamos num grupo ali, devia ter umas 10 pessoas mais ou menos, e às vezes 3 relatavam a mesma ocorrência, ou ocorrências assim, similares, que se confirmavam. Então isso aí tem alguma coisa que não pode ser ignorado, né? A gente lembra de algumas dessas projeções estão relacionadas com os eventos da casuística. Então, uma das que eu me recordo agora está em um grupo volitativo sobre um desses vulcões aqui, o vulcão Pinatubo. A gente estava num grupo volitativo em cima do vulcão e sentindo a energia que tinha saído daquele evento e que ainda tinha energia daquele evento, era quase 20 anos depois. Então, a energia imanente do evento. Então, a gente teve sim algumas experiências. Só complementando aqui, do mesmo jeito que a gente diz, né, que a gente uma assistência nossa que temos ainda energia de bicho, a gente pode ajudar uma consciex, que é uma coisa até difícil, né, de algumas pessoas entenderem, né? Eu mesma custei a entender essa relação, porque por que os amparadores extrafísicos já não cuidavam? Então, porque precisa da energia da gente. A mesma relação com essa energia desses eventos naturais, que são fortes, né, que são energias de bicho, né, de terra, para poder limpar esses bolsões. Eu acho que a correlação é parecida, né, é semelhante. Uma das coisas que chamou bastante atenção também logo no início da pesquisa, como é que vem esse material que sai, por exemplo, de dentro de um vulcão? Ele vem cheio, vem imantado, vem carregado de geoenergia. Isso vem dali, ele vem cheio daquilo. E vai com uma espécie de aspersão sobre a região. Então, isso ajuda nessa, digamos assim, renovação, nessa cosmoética destrutiva desses bolsões extrafísicos que você está falando. Assim como destrói a parte tem o física, intrafísico, tem o extrafísico. Ela mexe com os dois, né? Sí, Julio, parabéns por el verbete. Yo quería preguntar, aunque no es el motivo de esta actuación natural, ¿no? Mas me vino a la memoria el tema de los atentados terroristas, ¿no? En los que el atentado, eso que no es una reurbanización en sí misma, más lo que produce esos atentados. Las personas ya no son las mismas, no las que murieron, sino los familiares, el proceso internacional. ¿Você acha que eso puede ser una especie de reurbanização? Porque há muitos tipos de reurbanização. Olha, aí me Ou parece acha que não? Aí já é uma coisa totalmente patológica. É uma consequência da reurbanização, Exato. né? Que a ressoma compulsória dessas consciências, né? Às vezes é isso aí, mas atentado terrorista não tem a ver nada com reurbanização. A reurbanização é uma coisa positiva, é uma renovação positiva. Ela vai ocorre aí a cosmoética destrutiva, mas para destruir coisas que estão prejudicando, que estão perturbando o ambiente, o holopensene. Então, um atentado terrorista, ele deixa consequências negativas. Não é reurbanização, não. Isso é patológico. No, yo me refiero a que las personas que sufrieron ese atentado, la población que estaba o que tenía familiares, esos familiares ya no son los mismos. Ellos pasaron por ese tipo de evento. Obviamente el evento en sí no es una reurbanización, más las consecuencias que se produjeron entre los que resomaron y los que siguen viviendo con todo ese aspecto. Y internacionalmente conmovió a muchas personas que hicieron muchas mudanzas mentales, ya no son las mismas personas. En ese sentido, no sé si... ¿Qué você opina, Júlio? Olha, eu não entendo isso como reurbanização, não. Essas consciências que dessomaram num atentado terrorista, às vezes, dependendo do caso, se elas são simplesmente as vítimas, a tendência é elas terem assistência extrafísica conforme o mérito dessas consciências.
mas a consciência que promoveu o atentado terrorista, essas consciências já fica muito mais difícil até de assisti-las. Digamos, uma tendência, isso é a opinião pessoal minha, são sérios candidatos a serem transmigrados. Então, você já ouviu falar que os assediadores, às vezes, são as pessoas que mais ajudam a gente? Mas nem por isso eles são amparadores, tá certo? Eles continuam sendo assediadores. Então, mesma coisa, um movimento terrorista, eles podem até ajudar o outro que sofreu aquele drama ali a sair da situação, do status quo dele e melhorar. Nem por isso eles vão passar a serem os atores da reurbanização. Eles, eu acho que tem que ficar claro, senão a gente começa a justificar, sabe, os ganhos, os pseudo-ganhos da guerra, os pseudo-ganhos aí não pode, a gente não pode confundir isso. Não, só que, efetivamente, essas pessoas já fizeram uma mudança enorme. Essa é a segunda parte, não a primeira. Exatamente isso. Se elas vão aproveitar o drama para mudar, aí já vai ser um problema, antes de mais nada, delas. Tá? Mas eu também não vejo isso como um processo da reurbanização em si. Elas estão evolutivamente aproveitando aquelas consequências que foram complicadas, mas usando da maturidade, usando do discernimento, tentando usar aquilo ali, aquela situação, para ver se consegue amadurecer. Agora, na cultura americana, não é todo mundo que aproveitou isso, não. Muito pelo contrário. Foi para até exacerbar mais o belicismo, para aumentar a questão de guerra. Tá? E só para fazer um parênteses nessa questão americana com a questão bélica. Hoje a gente vê os americanos jogando bomba lá no Oriente Médio, e para fazer um investimento para conter o ebola é o maior problema. Agora, para jogar bomba no Oriente Médio é de uma facilidade, e alguns milhões de diferença na jogada. Não, mas curiosamente, o que falávamos também era que, por que determinadas pessoas que iam a ir a esses edifícios não foram, tiveram outro tipo de... Quero dizer que algumas pessoas parecia que estavam já destinadas a esse evento e outras não. Mas aí na minha opinião, já vai ser da ficha evolutiva dessas pessoas. E qualquer que fosse o local que ela tivesse, onde ela estivesse passando por algum problema, ela estaria aproveitando aquilo, revertendo aquilo a favor dela, e não desse movimento de guerrilha. Né? Tem uma das características aqui, pelo menos que eu procurei colocar aqui no verbete, na caracterologia, que para ser considerado reurbanizador, não pode ter belicismo no meio. Não pode. Então, aí, uma das características é se há antibelicismo, é um indício de que há reurbanização no meio. Se ocorre um evento pró-belicista, já não tem a ver, está meio esquisito isso aí. Agora, a gente também não pode esquecer, aquele princípio que eu te disse, está tudo sob controle. Os amparadores, serenões, eles vão ajudar o que podem também, né? Então, mas não quer dizer com isso que sejam eventos reurbanizadores. Mas não é porque também é aquela catástrofe toda lá, né, que eles também não vão estar lá presentes para ajudar, mas é um socorro, assim, específico, né? Mas é interessante deixar isso bem claro mesmo. Em Parafatologia, página 8, quarta linha de baixo para cima, o tsunami ocorrido na Indonésia em 2004 teve a influência de serenões? E qual tipo de mudança parageográfica ocorreu após o evento? Olha, eu particularmente não encontrei assim fortes indícios de que aquilo tenha sido reurbanizador, esse evento. Esse evento foi um evento que teve uma repercussão bastante negativa na região inteira. A quantidade de somas foi muito grande, a destruição do local foi assim... eu não vi assim indícios positivos equivalentes, ou do mesmo, digamos, que chegasse a contrabalançar os efeitos negativos. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse evento foi que houve um afloramento de tonéis de lixo tóxico que estavam sendo depositados no fundo do oceano e sem identificação da origem. Ou seja, era lixo atômico de usinas nucleares. Alguns desses países que têm usinas nucleares estavam jogando isso lá no Pacífico, no fundo lá do Oceano Pacífico, sem contar para ninguém.
E isso veio à tona. Isso veio à tona. Agora, mesmo assim, não foi investigado nada. Talvez um outro efeito positivo disso seja a pressão maior pela instalação de um sistema de detecção de tsunamis ao redor do Pacífico, e que não é, ele só atende bem os países de primeiro mundo, os países mais desenvolvidos. Já os países mais com menos recursos, eles não são bem atendidos por esse tipo de evento, por esse tipo de sistema de alerta. Então, aí houve também alguma coisa positiva, mas isso eu acho que não chega a contrabalançar o efeito desse evento. Os países do Pacífico sempre fizeram um pouco da necessidade de alerta de tsunami. Só depois que o negócio aconteceu é que eles começaram a valorizar, obviamente valorizar muito. Mas sempre que se falava no Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis, alguns desses, não digo todos, mas alguns desses países que estavam envolvidos nessa situação, alerta no Oceano Índico também, né? Algumas coisas dentro do Oceano Índico. Tá? E aí, muitos desses achavam que não tinha necessidade de alarme de tsunami. Agora acham. Teoriologia. Aonde? Teoriologia, que está trocado aqui, eu troquei também. Teoriologia. Página 8, poderia expandir a respeito da teoria das placas tectônicas? Você já andou falando, mas seria bom falar mais um pouquinho. Eu comentei no início da tertúlia sobre essa teoria das placas tectônicas, porque ela permite, ela foi concebida no final da década de 60, e ela permitiu a compreensão mais profunda, ou mais adequada, é a compreensão atual, sobre o funcionamento da sismologia, ou dos movimentos das placas tectônicas na Terra, e que tem relação direta não só com os terremotos, mas também com os vulcões. A energia que é liberada numa explosão vulcânica, ela é acumulada ao longo do tempo, normalmente pela fusão ou pela pressão crescente que o movimento de uma placa sobre a outra se o movimento ele é frontal, pode acontecer o que é chamado de área de subdução, que é quando uma placa entra embaixo da outra. Essa placa que entra embaixo da outra, ela acaba sofrendo uma pressão muito grande, e parte desse material que desce, ele acaba derretendo, acaba formando o que é chamada lava vulcânica. E parte desse material acaba subindo, quando a pressão é grande, ele acaba subindo para a superfície sob a forma de vulcões, sob a forma de erupções vulcânicas. Aí existem outros movimentos que podem acontecer. Nessa fricção, se o movimento, por exemplo, for lateral, se uma placa está deslocando de forma lateral a outra, nessa área, as rochas que ligam uma placa a outra, elas vão acumulando a tensão até um certo ponto em que a tensão supera a capacidade da rocha. E a rocha, ela rompe, ela quebra. E nessa ruptura ocorre uma vibração, um deslocamento muito forte que propaga as ondas de tremor de terra, que na verdade são as ondas sísmicas, é o terremoto. Então, antes dessa teoria, se acreditava que os terremotos tinham uma origem e os vulcões, as erupções vulcânicas tinham outra origem, mas no fundo essa teoria permitiu a compreensão de que é tudo fruto do mesmo sistema. O mesmo sistema, né? Sistemas. Professor Júlio, para Fatologia, página 8, quinta linha, gostaria que comentasse a existência de comunidades extrafísicas doentias milenares, dificultando a renovação consciencial para legiões de consciências. Isso aí tem a ver também, a gente já comentou algumas coisas sobre essas comunidades extrafísicas baratrosféricas, né? Algumas delas são milenares. Durante a pesquisa, a gente chegou a visitar extrafisicamente a região de um dos vulcões, que é o vulcão Vesúvio, e que já é habitado há alguns milênios. E a gente observou que existia comunidades ali da época da antiga Roma, ainda persistindo naquela região. Então, isso aí já mostra, e aliás tem comunidades até mais antigas extrafisicamente que são relatadas por alguns projetores aí que podem ser
que se pode encontrar aí na literatura. A existência dessas comunidades junto às cidades ou junto às comunidades intrafísicas, ela acaba interferindo no holopensene, acaba, por ressonância, ela interfere, ela acaba provocando pensamentos similares aos da Comunex. Então, nisso dificulta a renovação. Em Mitologia, página 9, primeira linha, poderia aprofundar o mito materialista de Soma ser o fim de tudo? Isso aqui é bom a gente começar a entender aí a influência aí do paradigma consciencial na compreensão da ocorrência desses fenômenos. A de Soma não é o fim da existência da consciência. A consciência continua existindo mesmo depois da de Soma. Então isso dá uma compreensão mais ampla. A consciência passa a entender a sua existência como uma parte dentro de uma sequência de vidas. Ela não é o início e o fim. Então, isso aí torna primeiro, tem um efeito da pessoa relativizar um pouco a quantidade de ocorrências de dessomas dentro do contexto geral, né? Porque, às vezes, a ocorrência daquele evento, se acontecesse, por exemplo, vamos pegar o caso lá do terremoto lá do México. Se acontecesse 1 hora antes ou 1 hora depois, se acontecesse 1 hora antes, a maioria das pessoas estaria dormindo. Aí a quantidade de dessomas seria maior. Se acontecesse 1 hora depois, uma boa parte das pessoas já estaria no seu ambiente de trabalho e embaixo das lajes dos prédios. Então, às vezes, isso, o redirecionamento, digamos, a ocorrência do evento naquele momento foi o momento da menor quantidade de dessomas, né? Posso fazer uma pergunta? Ao verbetógrafo, a extinção de espécies animais, como no caso dos dinossauros, com a hipótese de ter sido provocada por fenômenos naturais, teve relação com a reurbanização do planeta Terra? Olha, aí entra um pouco da mateologia, né? Eu não tenho a menor ideia a respeito disso, mas, assim, especulando, aí entra na área da especulação. Se a gente pensar no porte dos animais, eu não sei se a natureza suportaria, se o planeta suportaria por muito tempo a questão da própria sustentabilidade de uma população grande de animais desse porte. Então, não sei se... Você não sabe se isso é um argumento válido, né? Agora é especulação. Só de você pensar no Japão, que eles estão dormindo em gavetas, porque não dei espaço para todo mundo, eu acho super válido o seu argumento. Eu não penso nem no aspecto do espaço, mas no aspecto da quantidade de comida. Espaço para quantidade, para ter comida para todo mundo. Para ter muita vida, né, para todo mundo, né? Restringiria, né, esse movimento. Teria muito mais bolsão de consciências esperando renascer naquele corpo, né? Realmente, isso é um problema sério. Sim, Júlio, na página 9, em Paradoxologia, o paradoxo do evento de porte catastrófico poder ter efeitos positivos a longo prazo para a população e para a população local. Não sei se você já falou sobre isso. Ainda não falei, não, mas está ligado aí com o próprio... digamos, a essência do verbete, né? Que às vezes, aparentemente, aquele evento é de porte catastrófico, todo mundo chora, todo mundo vai lá, lógico, é necessário essa questão também da assistência no momento mais crítico da ocorrência do evento, mas a longo prazo, às vezes aquilo ali pode ser uma libertação, pode ter um efeito positivo. Para dar um exemplo, a ocorrência lá da explosão do Monte Pinatubo, nas Filipinas, ela soterrou bases militares norte-americanas, que eram as maiores lá das bases militares americanas no Pacífico. Uma delas tinha sofrido fortes ataques durante a Segunda Guerra Mundial, tinha lá coisa de quase 20 mil militares lá atuando na base. A outra base era uma base de submarinos, ela tinha-se a suspeita de que era uma base de entreposto de armas nucleares, e
Depois da ocorrência do evento, o evento ele soterrou uma delas. Ele soterrou a base de Clark, a base aérea de Clark. Soterrou mesmo, ficou abaixo de metros de cinza. Então, não tinha mais condições de utilização. Ela foi simplesmente abandonada. E a outra base ainda tinha condições de uso, mas sob o argumento de que as Filipinas não seriam independentes. Enquanto tivesse uma base militar estrangeira dentro do seu território, o Congresso simplesmente não renovou o aluguel anual daquela base militar. E as Filipinas se viram livres de 2 grandes bases militares norte-americanas no seu território. Aquilo tinha um aporte financeiro para as Filipinas, mas o Holopensene belicista, há que se vê aí a influência disso aí do ponto de vista multidimensional. Então, minha hipótese, minha opinião é de que esse evento, a longo prazo, teve esse saldo positivo para a população e para a população local. Interessante você falar isso, né? Porque a reurbanização mexeu na governabilidade das Filipinas, né? A gente então está pressupondo que qualquer outro movimento de mudança de governabilidade pode ser da reurbanização. Sim. No caso das Filipinas, também é uma democracia ainda jovem, ou nascente, né? Então, durante a nossa pesquisa, o início lá das pesquisas, uma sincronicidade muito interessante, quando a gente estava justamente pesquisando a região lá do Monte Pinatubo, foi que uma das candidatas à reeleição, ela simplesmente desistiu da candidatura? Do pleito, da candidatura. Quem que era essa candidata? Era a Imelda Marcos, que era a esposa de um ex-ditador lá das Filipinas. E surgiu, né, naquela época surgiu umas denúncias lá de corrupção, então ela abandonou aí o pleito para mexendo na governabilidade aí das Filipinas. Interessante isso. Júlio, boa tarde, parabéns. É a estreia ou não? É a estreia? O verbetógrafo, né? Então, eu gostaria de perguntar para você sobre o princípio logia. O segundo princípio você colocou aí. O princípio conscienciológico é na página 8. É o segundo parágrafo do detalhismo. O princípio conscienciológico de um menos doente assistir ao mais doente. Né? Você já comentou, né, sobre algumas formas de contribuir, né, com esses eventos quando acontecem. E também eu pensei assim, se você, além da TENEPS, né, como que a gente poderia estar contribuindo em termos tarísticos, né, que, como uma mini peça do Max Mecanismo multiexistencial, né, para contribuir na mudança, né, do holopensene intrafísico e extrafísico. Se você pensou em alguma coisa, né, eu acho importante o estudo, né, sobre esse tema. Quanto mais pessoas, mais gente estiverem estudando esse tema, acho que também contribuiria nesse sentido. Então, daí eu queria saber se vocês teriam algum grupo de estudo ou tem dinâmica parapsíquica sobre esse tema. Não, por enquanto ainda não. Agora, se houver demanda, é lógico que as coisas começam a acontecer, né? Até a publicação desse verbete é um esforço nesse sentido. A ideia inicial não estava tão, digamos assim, com todos os dados daqui, mas tinha um artigo já publicado no Journal, na edição 2 do Journal da Conscienciologia. E, em termos tarísticos, né, isso aí foi levado para o CIPRO em Barcelona, para o FIC, né, FIC e CIPRO em Barcelona. Acho que é o caso de também se falar e se pesquisar, e se estimular as pessoas a pesquisar um pouco mais sobre isso. É lógico que, se houver mais pesquisadores, mais dados vão começar a aparecer, para se publicar, se criar massa crítica para isso. Então, em termos de TARES, acho que tem a ver com isso aí. Isso ajudaria no sentido também de evidenciar o esforço dos serenões nesse tipo de atuação, que aparentemente é uma coisa que você não encontra em livros, não há praticamente nada escrito a respeito sobre isso. Então, tem o Homo sapiens reurbanizatus, né, o tratado.
Sim, mas... Está até na sua bibliografia específica, item 9. Você falou que quase não temos nada escrito sobre isso, foi isso que eu entendi? Não sobre a reurbanização, sim. Sim. O professor Valdo já falou bastante sobre reurbanização, mas assim, associado a eventos naturais em reurbanizações, é difícil encontrar referências. Então, a maior fonte, por enquanto, é o cosmograma. É você fazer as associações lógicas, captando as informações que vêm da mídia. E ainda assim, a mídia tem uma tendência a publicar aquilo que traz mais, aquilo que vende, aquilo que traz comocionalismo, no caso desse tipo de evento. E, sob certo ponto de vista, esse acesso até emocional às pessoas sensibiliza e muitas vezes faz levantar correntes de assistência, que não estou criticando digamos, a necessidade de divulgar que precisa de assistência, mas... quem tiver lúcido para entender que esse movimento muitas vezes tem assistência extrafísica, e o efeito positivo vai ser mais positivo do que o efeito negativo, também ajuda mais, né? Você consegue se encaixar de maneira mais lúcida na assistência direta, extrafísica, multidimensional, que a assistência também é coordenada por serenões. Com relação não a esses eventos, né, que você está pesquisando, eventos naturais catastróficos, mas com relação à reurbanização, tem curso, né, gostaria de comentar que tem o curso de assistenciologia do IPC, que foi desenvolvido a partir do Homo sapiens reurbanizatus, né, que ajuda bastante a entender essa questão, né, principalmente das concelhas. E também queria comentar que tem o Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, né, sob coordenação da Aline Bittencourt, tem mais uma pessoa que eu não lembro, então, que promove o estudo sobre a reurbanização extrafísica. Eu acho que até está citado, esse Colégio Invisível está citado na colegiologia, eu acho, né? Está ali. Mas bem lembrado, eu não tinha me tocado desse curso do IPC. Posso ir? Professor Júlio, para Fatologia, página 8, sexta linha, poderia comentar a existência de zonas de degradação humana associadas a comunidades extrafísicas doentias? A gente já comentou um pouco sobre esse assunto. Há uma interferência natural entre o padrão de uma comunex que coexiste geograficamente com uma cidade, uma região intrafísica, e há uma interferência pensênica, energética, de uma com a outra. Então, a tendência de zonas de degradação humana é ter associadas comunidades extrafísicas doentias. Então, a outra pergunta é sobre a caracterologia, página 10. Poderia comentar os itens 3, que é dessomas, o número baixo de dessomas considerando o porte do evento. 6, positividade, os efeitos positivos sobre a população local, muitas vezes já percebidos a médio e longo prazos. E 8, seletividade, a ação seletiva destruindo alguns imóveis, enquanto construções vizinhas são preservadas. Então, é 3, 6 e 8. Bom, começando pelo número 3 aqui, a assistência, quando o evento ele tem uma condução razoável, uma condução inteligente, assistencial, é lógico que os serenões não vão promover dessomas de consins desnecessariamente. Isso não conjumina, não tem lógica. Então, um dos indícios é que um evento daquele porte, vamos pegar o caso lá do Monte Pinatubo, foi a maior explosão vulcânica do século XX. Ele ejetou lá 5 bilhões de metros cúbicos de cinza. As cinzas chegaram no Brasil, baixou a temperatura do globo, durante, se não me engano, foi 1,5 graus, baixou a temperatura do globo naquele semestre. Então, houve um evento realmente de porte muito grande. Dada a dificuldade de se prever explosões vulcânicas, especificamente essa explosão, ela foi muito bem prevista, parece ter sido monitorada ou assistida. Se previu ela na data certa. Se tivesse dado alarme para a saída, para as pessoas saírem das suas residências,
com, por exemplo, 2 ou 3 semanas de antecedência, provavelmente as pessoas iam achar que era um alarme falso e iam voltar. Se deixasse para dar o alarme depois, já seria tarde. Então o alarme foi dado na hora certa e foi previsto o porte da explosão de maneira adequada, de maneira coerente com o que aconteceu. Então, agora, dada o porte do evento, ocorreram 350 dessomas. Veja, um evento desse porte. Então, há um indício aí de que há uma assistência extrafísica coerente. Mais ostensiva, né? Mais ostensiva. Não foi assim, foi um ponto fora da curva, se a gente pode usar um termo aí. Foi uma coisa atípica. O 6, a positividade. Ainda no Monte Pinatubo, lá, a gente acabou de comentar na pergunta anterior os efeitos positivos que aconteceram lá da desativação de 2 bases militares importantes, grandes, norte-americanas, dentro das Filipinas, e a repercussão que isso teve na governabilidade e no holopensene do país, né? E o 8, a ação seletiva. Eu também já comentei alguma coisa aqui, que isso aqui ficou para nós bastante evidente na Cidade do México, onde algumas construções, elas foram nitidamente mais atingidas do que outros prédios do lado. E outra coisa que ficou bem claro, que a mídia trouxe, que os prédios mais atingidos foram os das repartições públicas, que também já estavam assim, contaminados com problemas de corrupção há bastante tempo, com o mesmo partido no poder há bastante tempo. E a partir daí houve uma mudança de poder. E outra coisa também associada a isso é que, se você observar lá nos 700 experimentos, no capítulo na seção lá de serenologia, na última sessão, tem uma das características da atuação de holopensene e de serenões é essa ação seletiva, uma assistência seletiva. Ela vai fazendo assistência na medida da necessidade do assistido e sem cometer estupros evolutivos. Então é uma característica sofisticada disso. E a seletividade, você acabou de falar. A alvebetógrafo poderia fazer um contraponto de um evento natural reurbanizador suave com um evento catastrófico? Assim, evento natural reurbanizador suave... Fosse um permissivo novo. Que foi um evento. Assim, o que eu observo de eventos naturais, eles geralmente são de porte catastrófico mesmo. Eles têm energia para mexer muito na vida das pessoas, nas cidades, no local onde ele está atuando. Então são eventos realmente muito fortes, muito intensos. Não vejo assim muitos eventos suaves. O que às vezes o efeito dele ele é mais, digamos assim, mais construtivo do que destrutivo, ou às vezes destrói aquilo que precisa ser, que é o mais positivo, mais negativo, né, e preserva aquilo que não é, aquilo que é mais necessário. Que é a base da cosmoética destrutiva, é destruir construindo, né? É a renovação a partir da destruição daquilo que não presta, né? Se bem que algumas chuvas, eu não sei o quanto que elas são potencialmente reurbanizadoras, mas algumas chuvas que não chegam a ser nem um pouco catastróficas, não acontece assim nada, pelo menos elas ajudam a minimizar determinadas coisas dos holopensenes, tá? Inclusive aqui na região da Tríplice Fronteira. Então, algumas chuvas que não chegam a causar nenhum dano assim mais sério, elas podem ter um efeito, não digo de reurbanização, mas pelo menos de minimizar determinados holopensenes que estão, às vezes, muito fortes. Que aqui tem umas chuvas que parece que o mundo vai acabar, né? Tem. Na época do movimento do Fora Collor, dos caras pintadas, quando aquele povo todo se reunia, parecia que era combinado, porque logo depois, isso aconteceu em alguns estados do sul do país, logo depois o tempo fechava e caía uma chuva sem tamanho, tá? Então, veja bem, agora, essa questão dessas chuvas, eu acho que é uma coisa que bacana de se estudar em algumas situações e em alguns contextos. Deve ter... Reurbanizador eu acho meio difícil, mas que tem algum efeito ali para aliviar determinados holopensenes, me parece que é provável. Isso sim, de acalmar populações, né?
Esse ano agora que está passando, apesar das secas, né, que a gente está vendo em São Paulo, a falta d'água e tal, mas teve esse ano e o ano passado foi um ano muito cheio de enchentes, assim, bem catastróficas, vamos chamar assim, mas não... Santa Catarina, aqui em Foz do Iguaçu, também. O Rio Iguaçu, aqui, as cataratas, eles Aqui registraram, acho que foi no também. início de outubro, se não me engano. Não, início de setembro, acho. Foi uma cheia histórica, né? Foi uma a cheia, maior foi. já registrada. Foi 40 vezes mais do que a vazão normal. Então possibilitou a reurbanização das pessoas, que as pessoas tiveram que sair dali e tal, né? Mas não sei se estava dentro da... Mas aí eu vou entrar no terreno especulativo. Essa água toda chega em determinadas regiões, inclusive subterrâneas, que não teria outro jeito de chegar, se não fosse essa quantidade imensa de água. Até que ponto algumas dessas regiões subterrâneas não têm consciências? Eu ia perguntar para vocês isso. Se vocês chegarem a estudar essa coisa da existência de vida dentro, vida humana ou não, ou de consciência ou não, mais no interior da Terra. As extrafísicas, digamos assim, subcrostais, algo assim. A gente suspeitou da ocorrência disso próximo ao Vesúvio, durante a pesquisa extrafísica. Essas comunidades que eu mencionei aí, milenares, tinha coisas abaixo da Terra. Mas assim, eu não tenho muita clareza com relação à localização daquilo ali. A suspeita veio de quê? De quais foram os indícios? Assim, projeção. Tá. Eu não tive nenhuma projeção nesse sentido. Eu sei que na literatura, alguma coisa do espiritismo, o próprio professor Waldo já tinha comentado isso algumas vezes. Não é um tema que ele gosta muito. Ele não fala muito. De entrar. Que algumas colônias extrafísicas baratrosféricas mais pesadas são essas que ficam subcrostais. Tá? Julio, eu aqui de novo. Eu sugiro que seria bom desdramatizar os eventos naturais reurbanizadores mediante palestras aclaratórias e para desdramatizar exatamente os acontecimentos e informar. E você seria ótimo para fazer isso, porque seu verbete eu não sei se você tinha alguma coisa mais publicada, mas este verbete para as pessoas que realmente se sentem, sabes, desesperadas, não sabem, se tiver uma informação assim, para a SOCIM também, sobretudo, sabes, eu acho que seria muito bom. Não sei o que você acha. Não sei, você está propondo fazer palestras sobre isso, é isso? Sim, mas a SOCIM, mas que nós já sabemos o que ocorre, mais ou menos, mas a SOCIM não está tão informada. E quizá desdramatizar esses eventos naturais reurbanisadores, eu acho que mediante alguma palestra seria bom, ou artigos. Não sei se você já fez alguma coisa desta, suponho. Eu já cheguei a falar alguma coisa, mas não foi aqui em Foz, foi numa itinerância, a gente chegou a abordar alguma coisa, mas não é um tema que dê para se abordar, tem que tomar um certo cuidado para se falar um pouco sobre esse assunto abertamente. Então, eu as acho pessoas meio podem complicado. entender errado. Eu acho complicado. A gente que está na Conscienciologia, procurando entender os princípios da Conscienciologia, o corpus de conhecimento da Conscienciologia, a gente já tem uma certa dificuldade de entender como é que certos eventos naturais, assim, de proporções maiores, né, assim, como é que isso está dentro da reurbanizar. Agora que a gente começa a entender, eu acho que é complicado. Tem uma coisa aí também, dependendo da forma como isso é abordado, as pessoas podem entender isso como... Misticismo. Entra para a linha da religiosidade, do misticismo, que tem alguém controlando, então foi porque o serenão quis, ou porque aí substitui, encaixa isso dentro do paradigma de crença, e aí acaba pensando que tudo agora é a culpa do serenão. Então, não, calma aí, vamos... acho que esse é um tema que, assim... Não sei se dá para abordar para pessoas de primeira vez. É preciso ter um certo cuidado, eu imagino. Júlio, tem uma complementação da primeira pergunta. Eu vou ler a pergunta que você já respondeu, para você ver que tem
uma complementação aqui. A primeira pergunta foi ao Verbetógrafo poderia fazer um contraponto de um evento natural reurbanizador suave com um evento catastrófico? Ele perguntou, lembra? Aí ele complementa assim, ó, quando o IPC estava para mudar para Foz, que coincidiu com a vinda do professor Ivo a Itajubá, essa pessoa mora em Itajubá, para ministrar o curso Estado Vibracional, você lembra? Tive uma projeção pré-cognitiva desta mudança acompanhada por uma chuva branda. Penso que foi a chuva reurbanizadora, mas que ocorreu apenas extrafisicamente. Quer dizer, a reurbanização que deve ter ocorrido só extrafisicamente. Então, eu acho que esse complemento, ele quer que você comente alguma coisa, se o Ivo quiser comentar também. Existem eventos que acontecem só extrafisicamente. Existem as chuvas extrafísicas. E, às vezes, o evento natural, uma tempestade, ela vem acompanhada de uma tempestade extrafísica. Às vezes não. E, às vezes, acontece só extrafisicamente. Essa ocorrência de uma chuva só extrafísica tem esse efeito que o Ivo estava comentando também de acalmar, de limpar, de fazer uma espécie, uma renovação assim no Holopensene, mas é uma renovação que talvez não vá nas raízes do Holopensene, talvez não seja capaz de por exemplo, de desativar ou de dissolver o Holopensene de uma Comunex. É uma coisa mais momentânea, daquele momento, daquela situação. Isso, aí tem acho que esse efeito, aí sim. Agora, o que a gente está abordando aqui são eventos que têm, digamos, um efeito duradouro, um efeito permanente naquela região. Mudou, aquele ali mudou. Não, depois daquele evento, aquela região mudou mesmo. E houve a desativação da Comunex, então é uma coisa mais que mexe na raiz da Comunex. Olha, eu não lembro de toda a situação que ele está colocando aí, tá? Ele ou ela está colocando aí, tá? Mas a questão lá, Itajubá em si é um lugar que precisa de muita reurbanização. Muita chuva. Itajubá em si é um lugar que precisa de muita assistência, de muita reurbanização. Eu dei aula, essa pessoa fez os cursos do IPC. Foi a pessoa que inventou a primeira mina brasileira, mina de explodir, sabe? Essas que são importadas para a África e para outros lugares, e que estão matando um monte de gente e pesando no nosso local, essa pessoa estava num dos meus cursos. Essa pessoa fez até ECP1, se não me engane. Okay? Não sei se mudou de emprego, acho que não. Tá? E lá também tem uma coisa de religiosidade que é exatamente... Itajubá é mais ou menos a síntese dos holopensenes de reurbanização. Tá? Espero que a pessoa não fique ofendida com o que eu estou colocando aqui. Mas é mais ou menos a síntese dos holopensenes de reurbanização que o Júlio está colocando aqui. Questão principalmente de belicismo e questão, às vezes, de religiosidade muito arraigada, patológica. Tá? Júlio, eu queria que você explicasse o segundo paradoxo. O paradoxo de a consincerenona conseguir conduzir evento natural cuja quantidade de energia é superior à do corpo humano. O que você pensou nesse paradoxo? Pois agora, como que justamente um paradoxo evolutivo aí, como é que uma consciência intrafísica, ela consegue fazer uma movimentação desse porte, sendo que o corpo físico não tem quantidade, um soma humano, como é que assim, a gente poderia conceber que pode influir num evento do porte de um furacão, ou num evento do porte de uma explosão vulcânica? Então, é nesse sentido que eu citei aí um paradoxo desse tipo, porque é o que a gente tem, assim, a hipótese mais plausível é essa. Agora, como que ele chega lá? Esse paradoxo é um paradoxo clássico, muito bem organizado, porque assim, no paradigma da gente intrafísico, não tem explicação. Mas se você cresce com o paradigma, você muda o paradigma maior, que é o da consciência, aí você vai ver que a consciência é capaz de tudo, né? Então não depende só da energia, aí resolve o paradoxo. Então você precisa da multidimensionalidade para você entender. Essa é uma questão assim que a gente não falta entender como é que isso funciona, como é que uma coisa até eu refletindo a respeito disso, né? Como é que a gente pode influir na atmosfera?
A atmosfera é uma coisa mais leve, mais suave, mais branda, que, por mais que tenha eventos muito fortes, ela mexer nos ventos ou nas nuvens é uma coisa mais assim aceitável, é uma coisa que, assim, que é mais fácil da gente entender que é possível. Agora, mexer numa onda sísmica, mexer numa explosão vulcânica, como é que funciona isso aí? Isso aí é uma coisa que eu não, assim, ainda não entendo como é que é o processo que funciona isso. Como é que vai conduzir a seletividade das ondas sísmicas para chegar naquele edifício, deixar ele de pé, destruir esse e destruir esse? Isso é uma coisa que eu não entendo direito. Então, tem uma intenção ali, né? É uma intenção ali muito específica, né? E além disso, uma tecnologia também de domínio da energia, do domínio do conhecimento de como funciona a geologia do local. Eu não sei. Isso são aqui. Agora, se esses eventos aqui têm alguma lógica de intervenção de serenões nisso, aí fica esse paradoxo. Como é que pode uma consciência que tem um corpo humano conseguir interferir num evento desse? Esse é o... Como disse o professor Valdo hoje, quem viver, viverá. Quem viver, viverá. A gente vai ainda viver para ver se, para entender quando a gente chegar no serenismo, tá certo? Gente, olha, foi muito boa o seu verbete, a sua defesa, muito importante. Espero outros verbetes, né? A gente agradece a presença de todos vocês. O Ivo, o outro vulcanólogo, também está convidado a escrever verbetes aí nesse assunto, né? Porque a gente precisa de entender melhor essas questões. A gente agradece a presença de todos vocês, pelas perguntas, pelas energias. A gente agradece também a participação de todos os teletertulianos. A gente informa a vocês que diariamente a gente conta com vocês nas tertúlias que começam meio-dia e meia e termina até as 2h30. E a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Mercedes, com a imersão em conscienciometria. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu convido vocês, em nome de la Conscius, ao curso de campo inédito de imersão em conscienciometria. Este curso não vai ter nenhum requisito, é sem pré-requisitos. E vai ser del 7 a 9 de novembro del 2014, en el Mavu Interludium Iguaçu Convention, evento de inauguração do Hotel da Conscienciologia. Para inscrições, na loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br, na sede da Conscius, no discernimento, das 14 às 20 horas. Informações no telefone 45 21 02 14 60. Hoje, precisamente, às 19h30, vai haver um debate ou interlocução conscienciométrica com o EPICON do curso do campo Imersão em Conscienciometria, Luiz Gonçalves, objetivando ampliar os bastidores do curso. Esperamos todos vocês. Obrigados. Para amanhã, teremos o verbete hipersensibilidade alimentar, especialidade somatologia, com a verbetógrafa Thaís Lima. Obrigado e boa tarde a todos.